Boa tarde. Vou apresentar um pouco o trabalho que a gente fez aqui para o módulo 3, relacionado ao módulo de IA, aqui do curso da FIAP. O objetivo, o trabalho consiste em, baseado num dataset da Amazon, que possuía 2 milhões e meio de linhas relacionadas a produtos e com seus títulos e descrições. Baseado nesse dataset, fazer um fine tuning utilizando alguma LLM de preferência para gerar descrições de produtos baseados aí nesse dataset escolhido. É, Inicialmente, né, a gente acabou optando por utilizar o Llama por uma questão de custo, enfim, a gente não tem nenhum custo associado, mas o OpenAI, Gemini e outros LLMs têm a mesma abordagem, são bem parecidos no quesito para aplicar esses modelos, né? Então, aqui algumas importações, então JSON, a gente utilizou também uma biblioteca aqui do Unslov para agilizar um pouco o processamento. Mais importações, NumPy para cálculo matemático, próprio aqui bibliotecas do Colab. E aí já falando um pouquinho do dataset, como havia mencionado, né, é um dataset da Amazon que consiste em títulos, né, de produtos e suas descrições. E aí aqui, né, já vem o adendo, né? À medida que a gente eh, leu, né, o arquivo ele estava apresentando erros de leitura, porque tinha aspas duplas, o JSON ficava desformatado. Então, uma das coisas que foram feitas foi, ler o arquivo linha a linha e para o que tivesse erro, printado para a gente entender qual que era o erro, como tratar e assim por diante, né? E aí ignorar essas linhas com erros na hora de processar. Outro ponto, a gente tem bastante linha com coluna, né, na verdade, com valores nulos. Então, de título, de conteúdo, ou ambos, né, e vice-versa. Então, para isso, primeiro a gente utilizou esse replace aqui, do que estava em NaN, né, para identificar e deixar só como branco, para depois a gente substituir aqui os valores nulos. E depois foi tirado efetivamente esses tanto valores de título e de conteúdo que estavam nulos. E aí o objetivo é que, como a gente queria utilizar as duas colunas para o fine tuning, a gente precisava que ambas tivessem informações ali para treinar para o modelo. Além disso, né, aqui nessa linha aqui, já depois da remoção dos valores nulos, também foram deletados aqui valores duplicados para não gerar nenhum tipo de viés ou reforçar um comportamento ali do modelo, né? Então, não tinham tantos, né, considerando o tamanho do dataset, aqui era 390 mil linhas, né, com títulos e conteúdos preenchidas, removendo, né, essas duplicadas foi para 1.371.000. Então, ali só para justamente evitar algum tipo de viés, né, que poderia ter. Depois disso, né, foi preparado o arquivo para fazer o fine tuning efetivamente, como o modelo, né, ali do Llama espera que seja incluído aqui. Então, uma instrução, que é basicamente é a pergunta, né, que se espera que o usuário faça do prompt. A segunda é o título, né, então, baseado no título, que também é enviado, né, ali né, na pergunta. O content, que é a resposta que a gente quer ter, né, que o modelo traga. Então, foi separado dessa forma. E aí, esse arquivo, né, ele foi salvo aqui nesse FineTuning JSON, tá? Como eu disse, né, a gente utilizou o Llama 3 e é aqui onde a gente faz a declaração do modelo. E a ideia justamente foi utilizar esses parâmetros muito associados ali que é performance, memória, enfim, para a gente conseguir rodar aqui no Google Notebook sem maiores problemas. Então utilizamos 4 bits só ali no embed, né, das palavras, então a precisão das casas decimais ali das palavras. A gente limitou o número máximo de tokens, né, a 2048, então foi justamente para ganhar um pouco dessa performance. E aqui a execução, né? Então, o primeiro que a gente fez foi executar o modelo Llama só com o título, né, com a pergunta, o título e ver o que ele gerava de descrição de conteúdo, para a gente entender um pouco como é que ficaria isso. Limitou aqui o número de tokens de resposta a 128. E aí, colocamos só o Golden Hatchet, que é o que a gente vai usar também mais à frente, para gerar uma resposta. E aí ele retornou que é uma machadinha que pode cortar, né, com tudo, e aí ele começa a viajar um pouco aqui pode cortar árvores grandes, pode cavar ali em cavernas aí profundas, pode estar em grandes monumentos, assim por diante. Então, a gente vê que ele gerou, né, como uma descrição relacionada a uma Golden Hatchet, mas não foi tanto com foco em produto, né, foi como ali palavras que ele resolveu
associar. E aqui, né, efetivamente, a execução do fine tuning. Então, baseado naquele arquivo, a gente colocou aqui qual que é o identificador de finais de palavras, eu chamar essa função para já preparada aqui da biblioteca. Então, explicou, colocou aqui as instruções, né? Então, aqui o exemplo, input e o title, né? Que a gente colocou só na função, que é como a gente estruturou o JSON lá, que era a instrução, título e content. E aí fez o looping e carregou aqui a saída, né? Dessa base de treino. Então, aqui ele gerou, né? A base de treino, aqueles 1.300.000 e 671.000 linhas, né? Ele gerou, fez o treinamento aqui. Depois disso, foi aplicado o modelo mesmo, então, definindo já os parâmetros que a gente queria. E aí vale destacar alguns. Alguns são muito relacionados à performance, o próprio aqui, o limitador que a gente colocou, a gente está falando que é um texto, aí aqui a gente utilizou o modelo tokenizador lá de cima do Llama 3 que já havia sido declarado. Mas isso aqui principalmente é o tamanho da batch, né? De quantas batches ele faz, amostras. Foi realmente para limitar a parte de consumo de hardware, para não estourar a memória. Mesma coisa que com ARM Up Steps. Aqui é o número de épocas, né? A gente limitou a 60, poderia ser 100, 120, para ver até quanto convergia o modelo, enfim. E aqui, que é um dos parâmetros mais importantes, é o learning rate, que é muito associado ali a como as funções ali de ativação ali utilizadas calculam o erro, ou a taxa de erro, e faz backpropagation nas redes neurais. A gente utiliza um valor né, pequeno, de 0,0.2, poderia ser menor, só que aí você demora mais tempo para chegar onde você quer, né? Você precisa de mais épocas ali para convergir para um erro menor, né? Ou um valor muito grande seria o contrário. Então, se você coloca um valor muito alto, ele começa a variar muito e aí ele não consegue convergir, né? Ele acaba aumentando ou diminuindo muito bruscamente ali os parâmetros. Depois disso, né, aqui a gente tem dois parâmetros associados ao tipo de float, né, da variável aqui, os cálculos. Então, essa é só uma função para dizer que se a arquitetura, né, o hardware suportava esse tipo de cálculo de variável, ele retorna false, se não true. E aí, nesse caso aqui, né, ele retornou trabalhando com Mixed Precision para questões de desempenho mesmo, tá? Isso aqui é do próprio otimizador. Aqui o login steps é quanto step é feito das épocas, então a gente colocou um para justamente ver o maior detalhe o treino loss, então só para até ver como são as interações da épocas. E aqui o optimizador que é o Adam, que é muito associado novamente com o learning rate que a gente colocou aqui em cima, né? Então ele é eficiente, né, em termos aí de memória para grandes modelos. E aí aqui a gente usou o Adam com decaimento de peso, né? E aqui entra no que eu comentei. Um valor de learning rate muito alto pode gerar aqui ou dificultar a convergência, ou mesmo impedir a convergência em um valor muito baixo. Você teria que ter muito mais épocas para convergir ali a um valor, né? Então, ou justamente porque aí seriam pequenos passinhos, né? Até chegar ali o valor que você está tentando de erro mínimo, ou reduzir o erro, né? Que se espera. Aqui é o estado aleatório, né? Então a gente utilizou o 3407, mas isso é útil se você quiser, por exemplo, utilizar sempre esse database, usar esse valor para é um valor aleatório, mas é uma foto desse valor aleatório, né? Você pode usar em outras vezes sem para impedir, por exemplo, a criação de algum tipo de viés, né? Aqui a gente está falando aqui das épocas, então a gente selecionou 60 e aí dá para perceber que ele vai abaixando gradativamente, tem um momento que ele sobe, depois ele vai se ajustando, chegando aqui a esse valor de 2,68 aqui de training loss. E aqui, né, a chamada para justamente gerar a descrição baseada no título que a gente forneceu. Então aqui o Golden Hatchet, né, que é inicialmente o que a gente tinha falado, a pergunta, né, o prompt, então elaborar uma descrição de produto baseado no título fornecido. Aqui é só que é o PyTorch, né, o tensor utilizado, assim, no CUDA é o processador, né, então é só uma declaração da biblioteca, né, da execução, e aqui o número máximo de tokens. Então, para esse exemplo, né, então elaborar para essa Golden Hatchet, ele gerou isso aqui, eu vou executar novamente, e já falo de um cenário interessante que a gente pegou. Então, aqui ele fala, né, passado, tananã, ele símbolo de poder, e ele gerou também algo um pouco mais abstrato, né, se a gente gera de novo, pode ser que ele gere já algo relacionado a um produto, mas aqui vale destacar um pouco o que a gente quer, a gente identificou. Então, em um momento,
Esse Golden Hatchet, né, como pergunta, retornou um livro, uma sinopse de livro, como se fosse a Golden Hatchet, a história de um menino e assim por diante. Uma das coisas que relacionadas até o dataset, para deixar o modelo mais assertivo, é que ele possuía muitos livros, e obviamente outros tipos de produto, né, não somente livros, e aí, sim, alguns contextos gerou essas descrições um pouco mais abstratas. Então, uma das sugestões aqui seria ter uma coluna aí nesse, ou inclusão nesse dataset, com o tipo, né, do produto também. Então, é um livro, uma ferramenta, um utensílio doméstico, uma eletrodoméstico, assim por diante. Para quê? Para direcionar melhor essa resposta. Então, vale destacar que a gente conseguiu observar, até por esse cenário do livro, que ele estava utilizando o modelo que a gente forneceu, né, fez o fine tuning, então a base que a gente forneceu aqui da Amazon, porém, em contrapartida, nota-se que para uma assertividade melhor, esse dataset, né, esse conjunto de dados da Amazon, ele a gente poderia incluir, né, nesse dataset ali essa categorização, enfim, né, pensando em aí aplicabilidade e melhorias aqui nesse fine tuning, tá bom? É isso, agradeço a participação de todos.